Olá pessoal, dando início a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa de Santos, e temos estado felizes aí com o grande auxílio que essa plataforma tem trazido às pessoas que nos assistem. Temos recebido muitas mensagens acerca do quanto as orientações passadas aqui pelos nossos médicos, pelos nossos profissionais de saúde, têm auxiliado você que nos assiste. Isso nos deixa realmente felizes, sempre de uma forma descontraída, porque aqui é um bate-papo, Benecast, Medicina e Saúde chegando até você. Hoje, trazendo para vocês e o nosso presidente aqui presente, hoje, Ademir Pestana, e vamos estar aqui recebendo esses dois convidados para lá de especiais e vão nos contar hoje um pouquinho sobre o PS da Beneficência Portuguesa, como funciona, o que oferece. E nós temos aqui nosso convidado, pegamos ele aqui no término do plantão, falando, vamos lá, Zé, vamos falar um pouquinho sobre o nosso PS, o médico do pronto-socorro aqui da Beneficência, Dr. José Luiz Vasques Lopes, clínico geral e cirurgião torácico, há 32 anos atendendo na Beneficência Portuguesa, hein? É uma vida, hein? Isso aí. E a nossa querida enfermeira coordenadora do PS, a Maria Nádia Cavalcante da Silva, enfermeira intensivista, pós-graduada em urgência, emergência e UTI, hoje cursando pós-graduação em gestação. Ela não para também, presidente. E é isso, eu queria saudar todos vocês e agradecer pela presença, Dr. Zé Luiz, que para nós aqui é o nosso Zé Luiz, né? Antes de começar a pergunta aí, a gente fica satisfeito. Eu fui convidado também, ela pegou o Dr. José Luiz assim, de repente, para vir fazer o programa aqui no final de expediente dele, de plantão no pronto-socorro, mas também me pegou também, que eu estava de saída aí, para ir para a cidade, né, para o centro de Santos, e me pegou para fazer o programa aqui. Mas também a gente fica muito feliz, né, de ter aí um médico como o Dr. José Luiz, há 32 anos, na Beneficência Portuguesa. A gente fala que esse já vestiu a camisa, né, várias camisas. Zé Prata, né? da casa. E a Nádia também, com todo esse currículo, né? São pessoas que, quando você precisa, estão à disposição aí para cuidar do seu mal-estar, da sua saúde. Obrigado aí pela presença de vocês e obrigado por vocês estarem conosco aqui na Beneficência. Obrigado pelo convite. Eu também agradeço pelo convite. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso pronto-socorro, que é a nossa porta de entrada da Beneficência, né? E para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre os nossos protocolos de atendimento, doutor? Perfeito. Protocolos, se a gente for falar em relação ao atendimento no pronto-socorro, o primeiro deles é o protocolo de Manchester, que é o protocolo que a gente utiliza para classificar o paciente em relação a com que prioridade nós o atenderemos. Sim. Esse é o primeiro protocolo que eu vou te dizer, que existe dentro do pronto-socorro da Beneficência Portuguesa. O protocolo de Manchester é um protocolo que aplicamos a todos os pacientes que chegam para serem atendidos no pronto-socorro da Beneficência Portuguesa, onde o classificamos em relação a algumas perguntas e respostas que este paciente vai nos dar para que possamos classificar em cores. E dependendo da cor, é que nós urgenciamos mais ou menos o atendimento na prática deste paciente. Ok. E é importante dizer que essa classificação, né, do Manchester, ela é feita pelo enfermeiro, né? Diante de sinais e sintomas, como o próprio doutor falou, a gente classifica o paciente, urgencializa, né? A gente tem várias cores, vai do azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Cada uma tem o seu tempo de espera, de urgência, e daí é especificado para o paciente, ó, tá usando a pulseirinha verde, por exemplo, que é um pouco urgente, que a gente classifica em 120 minutos de atendimento. Ele pode ser atendido... O tempo de espera pode ser tempo de espera, 120 isso. minutos. E daí vem um amarelo com 60 minutos, que é um paciente um pouco mais urgente, o laranja, que a gente acaba hoje, aqui na Beneficência, urgencializando, colocando em uma sala de emergência, né, para o atendimento ser feito ali pelo médico já de imediato. Exatamente. No sentido de cores,
O vermelho, laranja, a gente já coloca como uma urgência máxima, então esse paciente não aguarda, na verdade. Ele vai direto para o repouso ou, dependendo da gravidade da questão, ele vai para a sala de emergência. Atendimento de porta são do laranja para baixo. Ok. Acima do laranja vai direto para o repouso e para a sala de emergência. Isso acontece muito na rede pública, né? Até na rede pública a gente tem procurado orientar as pessoas através de uma informação, porque às vezes as pessoas precisam de um médico, não precisa de uma urgência ou emergência. Exatamente. Ela precisa ir não na UPA, ela precisa ir na policlínica, né? Porque ela tem um problema que precisa ser tratado, aí ela vai para a UPA, aí ela vai esperar bastante, vai reclamar, e o caso dela não é UPA, o médico vai medicar e vai encaminhar ela para uma clínica, né? Sim. No particular, que é o nosso caso, né, não é dessa maneira, a gente vai atender, mas também vai orientar essa pessoa a procurar um clínico, um médico da especialidade para buscar dessa maneira. Então, o poder público faz muito isso, essa orientação, essa campanha de informação para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas vêm, era bom até explicar que é urgência e emergência, né? Sim. E tem que esperar, mas o caso dela tem outras pessoas que têm prioridade e precisam ser atendidas, e às vezes a pessoa não entende, ela quer um médico, ela não quer o pronto-socorro. É por isso que é tão importante o que nós fazemos aqui na Beneficência no pronto-socorro. A qualidade da enfermeira que tria este paciente para que as informações sejam as mais precisas possíveis, para que possamos classificá-lo da melhor forma, para que o melhor atendimento possa ser prestado. Sim. Eu acho importante também dizer que muitas pessoas veem a classificação de risco, por exemplo, o idoso. O idoso ele não entra como uma urgência ou emergência num amarelo, num laranja, se ele não vier com um sinal e sintoma que classifique tal, né? Então, por isso que a gente explica, tem 70 anos, mas tem uma cólica nefrética, paciente com dor, uma pressão 20/10, esse sim é uma urgência. Então, a gente tenta deixar isso bem claro para o paciente, né? Eu sei que você tem uma idade, mas dentro do nosso protocolo, o atendimento prioritário é para esse paciente que está com dor. Não que a senhora não vai ser atendida, ou o senhor, mas pela classificação, ele vai primeiro. Você vem para o pronto-socorro, doutor, quando estiver com dor? A pessoa está se sentindo assim, que alguma coisa está estranha. Como é que é esse comportamento? Por exemplo, né, pressão alta, né, que a gente chama, né? O que é considerada uma pressão alta para a pessoa procurar um pronto-socorro? É dor de cabeça, tontura, a distólica acima de 10, abaixo? Como é que funciona isso aí? Existem vários protocolos a serem levados em conta hoje em dia. Aquela tal pressão 12/8, que é o padrão médio que se sempre teve como sendo o adequado, de adolescente. Ela já sai um pouco do que é o considerado atualmente como sendo adequado, porque pressão alta ou pressão baixa vai muito de sintomas. Você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas que chegam aqui ou em qualquer lugar onde se faça uma campanha de aferimento de pressão arterial que diz que estou com 20/12. O que a senhora está sentindo? Absolutamente nada. E tem gente que chega aqui com 13/9, com dor de cabeça, com fotofobia, com mal-estar, com náuseas, com vômitos. Então, pressão alta ou pressão baixa em relação a sintomas propriamente ditos, depende muito e varia demais de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um padrão hemodinâmico próprio de 10/7, se você for medir a pressão e essa pessoa não te referir absolutamente nada, é a pressão normal dessa pessoa e ela está completamente assintomática. Tem gente que chega com 23/12, você mede a pressão, afere a pressão, e ela diz, você está sentindo? Absolutamente nada. Então, esse padrão médio de pressão alta ou pressão baixa varia muito dependendo do tipo de sintoma que essa pessoa apresente. Ao se queixar para você como médico, para que você interprete o que de melhor você pode fazer para ajudá-la. Desde medicação de urgência para baixar, dependendo dos sintomas, como orientação de procurar um cardiologista a nível ambulatorial e descobrir o que faz aquela pressão ou estar muito baixa ou estar muito alta.
o paciente chega no pronto-socorro da Beneficência Portuguesa e aí ele precisa de um ortopedista. Como funciona? O que o pronto-socorro oferece em termos de ortopedia? Porque a gente tem um plus aí, não é, Zé? O nosso pronto-socorro temos ortopedista das 8 horas da manhã até as 22 horas. Esse atendimento é completo. Nós temos tomografia computadorizada, tem raio-x, tem medicamento, profissionais de altíssima qualidade. São cirurgiões? São cirurgiões todos. Olha lá que todos cirurgiões. Então, do ponto de vista traumatológico, do ponto de vista ortopédico, a Beneficência Portuguesa está muito bem servida. O que mais, assim, dentro do nosso PES, que a gente sabe que tem UTI cardiológica, o que mais, assim, Zé? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo aí, o que o nosso pronto-socorro oferece. Se você vem, obviamente, dependendo da sua queixa, que justifica você vir nos procurar, nós temos de laboratórios, raio-x, tomografia, ressonância magnética, disponibilizamos de 4 UTIs, temos repouso, temos todo o atendimento do ponto de vista de infraestrutura adequado para dar o melhor atendimento que a gente puder em relação a qualquer tipo de necessidade. Cirurgia geral, temos esse serviço também? Cirurgia geral e também tem a parte da hemodinâmica, né? Muitos pacientes que chegam em uma sala de emergência que precisam avaliado, né? Porque eu acho muito bom, já participei de outros hospitais, trabalhei em outros hospitais, mas aqui na BNE essa integralidade entre as equipes é muito boa, né? Por exemplo, o doutor Zé Luiz viu que o paciente precisa de uma avaliação da cirurgia geral. A cirurgia geral está aí 24 horas. Um paciente precisa ir para a hemodinâmica para fazer um CAT. Urgencializa, tem a hemodinâmica, estão presentes. Então é muito bom essa união, essa conversa que tem entre as equipes, né? E lembrando também que nós somos um hospital referência em oncologia, então nós também temos esses médicos oncologistas aí de plantão. Sim. Também é algo oferecido, importantíssimo. Né? Faz parte do pool de possibilidades de atendermos o paciente, radioterapia, quimioterapia, sim. Como eu disse, somos completos. Somos completos. Olha, você conhecendo um pouquinho do pronto-socorro da Beneficência. Então, por isso que não precisa ser de um especialista para estar de plantão num pronto-socorro. Com enfermeira, não sei se também precisa ter alguma especialidade, né? Porque na medida que você está no pronto-socorro, você está num hospital, não é isso? Sim. Aí você tem todos esses profissionais em volta, né? Que envolve todo o hospital. Caso haja necessidade. Caso haja, isso. Caso o paciente tenha uma queixa que a especialidade do colega que está na porta do pronto-socorro não seja aquela necessariamente, nada o impede de ficar e nós pedirmos uma avaliação para que este paciente possa ser visto por um especialista compatível com a queixa deste paciente sob forma de uma internação. Isso não deixa de ser um conforto para o usuário que aí a possibilidade cresce. A gente tem neuroclínico, a gente tem neurocirurgião, tem gastroclínico, tem cirurgiões gerais, tem nefro, tem uro, e aí a coisa cresce. Como eu disse, nós somos completos. Que maravilha. Nós observamos que de segunda-feira, normalmente esse fluxo aumenta. Qual a razão, doutor? É os abusos de final de semana, né? É o que eu ia dizer. Sim, né? É que geralmente o sábado e domingo as pessoas abusam, aí os sintomas vêm mais E aí esse fluxo acirrados. No pronto-socorro é mais intenso. É verdade. Isso é cultural em muitos pronto-socorros. De segunda-feira a coisa cresce porque são dos abusos de final de semana. Só no Brasil isso ou outros países? Assim, tem alguma experiência, doutor? Não? Eu tenho. Se eu quiser eu lhe conto. Mas em outros países? Não é assim. Não é assim. O uso de urgência e emergência em outros países, os quais eu conheço, tem um protocolo de ação completamente diferente. Não existe essa utilização da porta de um pronto-socorro de uma maneira que não seja o estritamente urgente e emergente. Tipo, no máximo, horas de evolução. É que às vezes a pessoa não quer procurar um médico, esperar a marcação da consulta. Ela falou, eu vou aqui no pronto-socorro, já tem o médico, me atende, vai dar a medicação, porque as pessoas geralmente são assim, eu não tenho nada. Eu vim no médico, mas eu não tenho nada. Né? Eu não tenho nada, né? A gente, principalmente o homem, né? Ele fala, não, eu não tenho nada, minha saúde é plena, mas tá uma dorzinha, eu vou lá, né?
Mas geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Mas a gente até nesses casos abre exceção e tenta pelo menos entender o paciente em relação a uma queixa um pouco mais crônica. Não se evolui no processo de pesquisa, porque não é possível, mas pelo menos uma boa orientação e ele sair dali mais tranquilo, a gente tenta fazer. Sim, mas os dados são precisos, né? Depois, você atendeu 100, 200, 500 pessoas, mas os dados são sempre precisos. Aquilo que era necessário mesmo vir a um pronto-socorro e aqueles que não tinham essa necessidade poderiam procurar um médico numa clínica, enfim, na marcação do seu convênio. Isso é um grande ponto a nosso favor. Tudo aqui é digitalizado, então a gente não tem como perder informações. Uma organização, né? Até algum tempo atrás, nós tínhamos muitas informações do Ministério da Saúde acerca das patologias, né? Das enfermidades, inclusive da época da pandemia para cá, né? E hoje parece que há um silêncio nessas informações, né? Então a gente vai perguntar para o Dr. Zé Luiz, que está aqui no pronto-socorro todos os dias, quais são essas patologias hoje que mais têm acometido a população? Se a gente for falar de forma prática, o grosso, agora neste momento do nosso pronto-socorro, são as patologias de ordem respiratória por conta dessa variação climática que tem trazido muita gente com asma, com bronquite, com sinusites, com rinites, como a gente brinca, todas as ites ultimamente estão presentes. O outro segundo carro-chefe de idas a pronto-socorros pelas urgências são diarreias, por conta das rotaviroses e das noraviroses que têm atingido principalmente a população de escola. Olha isso. Sim. Uma coisa que muita gente pergunta, como é que está o Covid? Sim, como está o Covid? Não temos tido informações de casos de Covid positivo. Não temos tido históricos de um caso, grandes casos, muitos casos de dengue, também não. Existem mais casos de dengue do que de Covid. Só que o grande problema do Covid em relação à urgência de casos é que o Covid o que é? Vírus. Sim. Vírus que causa o quê? Sintomas parecidos com a gripe. A gente pode, no meio desse povo, por conta desse surto de gripe, estar atendendo pessoas que estão gripadas e que o agente causal é o Covid-19. Mas como não se tem o hábito de pedir sorologias ou de fazer testes, perde-se o controle de que se essas gripes é um Covid-19 ou não. E como todos nós estamos vacinados, a ocorrência de intensidade é menor. Então muita gente não vem, muita gente das antigas prefere, em vez de vir ao pronto-socorro, tomar um comprimido efervescente de Novalgina de 1 grama. Então a gente perdeu, e ao mesmo tempo que se perdeu, tem-se o fato de que o município ou o estado não exige mais que casos de Covid sejam notificados. Então não existe um approve da estatística de se está tendo caso ou não. Então a gente se perde um pouco nessas estatísticas, mas é fato. Estados gripais, sinusites, otites, amidalites, ultimamente, casos exacerbados, e principalmente em comunidades de escola. Uma criança pega, tinha uma estatística que eu li, tinha alguma coisa de uma criança pega, 4 ou 5 ao seu redor também se contaminam, principalmente nos casos de diarreia. Essas questões de doenças respiratórias, nós realizamos um podcast com o Dr. Josué recentemente, inclusive se você não assistiu, confere lá, foi realmente um conteúdo maravilhoso, onde o Dr. Josué ele trouxe muita informação, até da nossa região, né? Sobre essa questão dos problemas respiratórios por conta desse ar. Inclusive algo que ele ainda comentou, né? Como é que a gente vai evitar? Você respirou, já tá, né? Você não sabe nem o que você acabou de inalar, né? Então, realmente, mas de certa forma a gente até fica feliz, depois de termos vivido um período tão terrível como foi o da pandemia, de então saber que são os problemas respiratórios, é uma diarreia, então a gente vive um outro momento, né, Zé? Eu consigo te dizer que agora, por exemplo, estou no fim do meu período aqui, estou aqui desde as 7 horas da manhã.
80% dos casos foi parte respiratória, sem dúvida nenhuma. Olha só, também por conta da mudança climática, né? A gente tem vivido mudanças muito bruscas de temperatura, né? No pronto-socorro hoje nós temos ali os coordenadores. Quantos médicos nós temos ali? Fala pra gente. São 2 médicos atendendo e o coordenador que nos dá um suporte, se for necessário, em relação ao período de demora, em relação à escala de Manchester, por conta do quanto se pode esperar cada cor que se coloca de pulseira nos pacientes. Ok, temos ali o doutor. Nós temos o Dr. Maruan, né, que é um dos coordenadores, e a gente também tem a doutora Mara, e aí eles intercalam os plantões, né? 12 horas dia com o coordenador presente. Ok. E como médico do pronto-socorro, se você pudesse hoje, Zé, estar mandando um recado aí para essa população toda, para esses usuários que nos procuram, algum lembrete, alguma informação, algo que seja assim de suma importância para quem nos procura? Que se cuidem, porque muitas das patologias que chegam aqui, quando a gente percebe que existe um certo grau de agravamento da questão, é um quadro que a pessoa, por algum motivo, deixa de vir nos procurar nos momentos iniciais da sua patologia, que deixa de vir nos procurar para pedir um auxílio quando já se tentou fazer alguma coisa e supostamente não deu certo. Então, que as pessoas tenham cuidado com a sua saúde, porque dependendo do que for, não vai voltar a ficar bem como era. Então, a prevenção, acho que é um bom conselho a se dar. Prevenção, se prevenir. Exames ambulatoriais. Exatamente. Dependendo da sua idade, você ir ao médico mais vezes no ano. Não pensar que médico só existe quando você está doente. Se você tem um plano de saúde, utilize seu plano de saúde para ir. No caso do homem, há um urologista, um cardiologista todos os anos, e mulher, o ginecologista, o cardiologista todos os anos. Prevenção. É o que se pensa nessas experiências de outros países que eu tenho. A saúde em outros países ela é um pouco mais elaborada no sentido preventivo do que só no sentido curativo, no sentido de urgência e emergência. Prevenir sempre é a melhor questão. Inclusive na saúde pública, que diminui bastante o custo, né? Às vezes as pessoas pensam erroneamente, né? Não, mas vai estar presente todo ano, vai ter um custo maior. Mas os próprios planos de saúde, através das estatísticas, demonstram isso, né? Que é melhor chamar e fazer um check-up, né? Para dar longevidade e qualidade de vida àquela pessoa, do que deixar ela adoecer para ir ela procurar os meios de saúde para se tratar. Mas, doutor José Luiz, como é que, se uma pessoa se queixa assim, vamos supor, um AVC, muita dor de cabeça, seria uma suspeita de AVC? E como é que o médico tem que se comportar, às vezes? Porque é um pronto-socorro, né? Não é uma clínica que vai fazer um diagnóstico. Aí o médico, na dúvida, gostaria de fazer uma ressonância, uma tomografia. Como é que isso ocorre? Porque aí os planos de saúde dizem, não, aquilo ali é um atendimento de emergência, trata e encaminha para um profissional, né? Mas se haver essa suspeita assim, como é que o médico se pronuncia nesse momento? Vou lhe dizer no sentido de chegar alguém com uma queixa subjetiva, que se transforma em objetiva em relação à interpretação do que se vai ouvir deste paciente. Quando existe uma suspeita, no caso de um atendimento de uma porta de um pronto-socorro, dor de cabeça a gente não leva em conta na intenção de dizer que possa ser um AVC ou não. Para que nós na porta de um pronto-socorro possamos dizer que é uma suspeita de AVC, tem que existir algo parecido como, por exemplo, dormências, uma perda sensorial, de uma sonolência, uma dificuldade no se falar, desvio de rima, perda de força motora de um dos lados do corpo. Isso são sinais para nós, médicos de porta de um pronto-socorro, que este paciente tem que evoluir para uma tomografia computadorizada. Dentro do caso dos AVCs, nós ainda temos uma outra questão, que é uma janela em que o episódio se iniciou. Dentro de uma janela de 4 horas, nós temos condição de fazer uma trombólise. E este paciente já está provado também por estudos que ele fica praticamente sem nenhum tipo de sequela. Mas isso tem que ocorrer dentro das primeiras 4 horas em relação ao início de atendimento do processo.
Óbvio, tem uma dor de cabeça que me dá a visão, fica comprometida, eu fico com uma sensação de que os meus olhos diminuíram a capacidade de enxergar. Ninguém vai mandar esse paciente embora. Óbvio que evoluímos para uma internação, para que o processo de tomografia, uma averiguação neurológica, pelo menos por 24 horas. Pode se tratar de uma síndrome enxaquecose e esses resultados virem todos normais? Sim, mas não se correm riscos. E medicina sempre se peca pelo excesso, nunca pela falta de cuidado. Porque às vezes pode ser uma isquemia, né? Só e um AVC isquêmico, não um trombólico, não sei o termo, né? Hemorrágico, né? Uhum. Então a pessoa tem a possibilidade de cura, assim, ser recuperação total, né? Nesse caso, assim, Por isso que é muito importante se conhecer, né? Exatamente. Algum teste assim em casa, assim, para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, tem um teste, se a pessoa sentir isso, faz isso. Manda mexer a mão direita, a mão esquerda. Os primeiros sinais de um AVC são perda de força motora de um dos lados do corpo, o canto da boca, desvio de rima bucal. Geralmente a pessoa fica sonolenta ou com a voz espástica, como se estivesse com um ovo quente na boca, não consegue falar bem, fica sonolento, fica confuso, fica desorientado, mas os principais sinais são perda de força motora de um dos lados do corpo e o desvio de rima bucal. Isso são fatores assim sine qua non ou sempre estão presentes no AVC. Se você vê alguém na sua casa ou próximo, ou que você conheça, com esses sinais, traga-o dentro da medida do possível, dentro das próximas 4 horas, para que se possa fazer a trombólise, porque a suposição de ficar sequelas é muito pequena. Por isso que há 5 anos atrás, né, as primeiras 3 motolâncias da cidade, né, eu acabei encaminhando com as minhas verbas parlamentares, né, porque sentia que era a necessidade de chegar prontamente na casa das pessoas. E a moto, ela chega muito rapidamente e às vezes nem precisa vir a ambulância, porque o próprio enfermeiro ali já resolve e já comunica à central, dizendo se é para mandar ambulância ou não e se ela mesma pode resolver o caso ali. Porque às vezes é um serviço importante. No caso um mal-estar repentino, coisas assim, e claro que encaminha, né? Sim, uma hipotensão. Então, você vê, então, o tempo é fundamental aí, né? Para que as pessoas possam ter... Só uma parte pertinente à beneficência portuguesa, nós temos esse protocolo no pronto-socorro. Toda e qualquer pessoa que chegar dentro dessa janela de 4 horas, ele é atendido exatamente dessa maneira. Em menos de meia hora ele está sendo trombolizado, faz a tomografia para confirmar ou não, e a sua vaga não tem garantida com certeza. Nós temos esse protocolo aqui. E esse tempo-resposta é muito rápido, né? A enfermeira na triagem, ela mesma já começou a referir os sinais e sintomas, a gente até brinca, né? Levanta os bracinhos, aí você já vê um caído, dá um sorriso, e eles, todos pra que eu tenho que sorrir? Treinados. A preocupação da diretoria também é manter um pronto-socorro com médicos qualificados, como o senhor, como a Nádia aqui, nossa enfermeira, né? Para que a gente possa ter um bom serviço na nossa cidade e ser referência também na saúde de Santos. Por isso a gente está num bom índice aí no Google também, né? Contempla aí a beneficência como um hospital e um pronto-socorro bem qualificado. E a cardiologia, né? Também, junto. Você citou o caso do AVC, mas a parte cardiológica nossa aqui da Bene também. Nós temos uma UTI só cardiológica. Temos a UTI cardiológica, temos a doutora Juliana Medeiros, temos as meninas lá debaixo do pronto-socorro e do repouso que são hipertreinadas, para, se for o caso, para não se perder o tempo. O paciente já se deita, já faz o eletrocardiograma, quando o médico chega, o eletro já está feito, a gente tenta não perder tempo, porque a gente sabe o quanto é precioso. E o que esse médico, depois desse dia, com todas essas intercorrências, ajudando tantas pessoas, como é que faz para o hospital sair de dentro de você e você ir embora para casa e descansar? Depois de 34 anos, porque eu estou formada há 34 anos, desses 34 a 32 aqui... Não poderia ser que seria muito novo, né? Mas se falasse 50, tá... É mais um aspecto do que a cronologia, viu? Olha, eu vou te dizer que é difícil. É difícil. Porque é uma vida. Para nós que estamos aqui há 30, 32, 34, tem gente que mais
está mais tempo do que eu, a gente sabe que aqui é uma família, né? É uma família. Às vezes, agora não mais tanto, mas eu dizia que brincavam comigo dizendo qual é o quarto onde está a minha cama, porque eu não saía daqui de dentro. Verdade. Até os nossos jardins aqui, às vezes eu desço, eu fico andando pelo hospital, vou para o pronto-socorro, vou fazer alguma visita, ou vou numa CTI, e a gente percebe claramente no passar dos médicos, esse mês aqui vai nascer aqui aquela orquídea, aqui a outra, até conhece a vida da própria instituição. Essa não, aqui tem aquele pássaro tal que aparece, é engraçado isso. Então, é a vida do hospital, né? E quando isso ocorre, a gente volta a falar o que eu falei no começo do programa, Nádia. Aí você vestiu a camisa da beneficência. Isso é uma satisfação muito grande para a diretoria quando você vê esse tipo de comportamento, sabe? É muito bacana. O hospital muito não bom, sai, né? O hospital Não sai de dentro de quando você faz por amor, né? Não é uma É. obrigação. Eu brinco até em casa. Caramba, você não sai da BN, não tem como. Você vai na rua, você encontra um paciente que você cuidou, fala, a enfermeira que cuidou de mim. Então, quando você faz por amor, é muito gratificante. Isso é maravilhoso. Só que faz Também, tudo valer a pena. uma diretoria dessa. Aí, né? Puxa vida, né? Ela ia falar, eu só me antecipei. É uma família, né? Desculpa, eu atropelei. Na verdade, a gente sabe o quanto tudo isso contribui para o atendimento humanizado, para o acolhimento, porque há uma verdade de amor por esse trabalho, por esse hospital, e as pessoas são receptivas a isso, né? Então, a gente fica feliz porque é a nossa verdade dia a dia, e vestimos essa camisa e realmente a beneficência acaba nos saindo do coração mesmo. A gente vive com muito amor tudo isso. Acho legal dizer, isso de vestir camisa e ser da casa. O senhor sabe que a gente estava fazendo uma listagem outro dia, eu e o Dr. Maruan, que é o atual coordenador do pronto-socorro, junto com a doutora Mara, e a gente se deu conta que mais de 90% dos médicos que trabalham no pronto-socorro da beneficência são muito antigos. São experientes, né? É a nossa preferência, né? A experiência, até no olhar no paciente, já está formando um diagnóstico, né? Olha, já leve para cá, faça isso, puxa aqui, quero isso, quero aquilo, tal. Já na hora, pela experiência. Talvez né? um dos que tenha menos tempo a gente contabilizou, a doutora Mariana, talvez, que foi quando ela entrou na residência aqui, que deve estar uns 5, 6 anos. O resto todos são muito Tudo prata da antigos casa. de profissão. Sim, fideliza, né? Olha, Quando você é bem tratado. Uma grande alegria poder tê-los aqui com a gente. E nós já estamos aqui finalizando o nosso Benecast. Passa muito rápido, porque tudo que a gente faz com muito prazer, a gente nem sente o tempo passar, né? E eu queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Nádia, Eu que agradeço, muito obrigada. Ana. E Benecast Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.